No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Bolsonaro tem até esta quinta-feira para sancionar ou vetar o PL da enfermagem. E ainda, varíola dos macacos. Saiba como prevenir, quais os sintomas e quais os tratamentos. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Termina nesta quinta-feira o prazo para o presidente Jair Bolsonaro sancionar ou vetar a lei que cria o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras e de R$ 3.325 para técnicos e técnicas de enfermagem, além de R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. A medida vale para trabalhadores e trabalhadoras contratados pelos setores público e privado com carteira assinada. Segundo o CONFEM, Conselho Federal de Enfermagem, são mais de 2.600.000 trabalhadores ativos no Brasil nos 4 segmentos da enfermagem. Depois de 30 anos de luta da categoria, em 4 de maio deste ano, depois de ter tramitado no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2564, também chamado de PL da enfermagem, de autoria do senador Fabiano Contarato, que é do PT do Espírito Santo. A proposta seguiu então para a sanção presidencial, mas ficou parada na mesa de Bolsonaro porque dependia de acordos sobre fontes de financiamento. 2 meses depois, em julho, foi aprovada na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição número 11 de 2022, já promulgada pelo Congresso Nacional. Essa PEC garante, na verdade, segurança jurídica ao PL e indica a fonte de recursos para bancar os custos. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que projetos que criam despesas obrigatórias sejam acompanhados da indicação da origem dos recursos, de onde vão sair, os recursos para bancar a proposta. As principais hipóteses para financiamento são uma desoneração das folhas de pagamento de profissionais da área, para aliviar hospitais particulares e o uso de recursos proporcionados pela legalização de jogos de azar. O projeto dos jogos, porém, foi votado pela Câmara, mas não foi pelo Senado. Então encontra-se aí na mão de Bolsonaro, tem até quinta-feira para sancionar ou vetar o PL da enfermagem. Notícias. Mas nessa segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou por meio de uma postagem nas redes sociais que o Brasil vai receber um antiviral para ajudar no combate ao surto de varíola dos macacos. Os antivirais, no entanto, não são para toda a população. A medicação costuma ser utilizada em pessoas que correm risco de complicações. Portanto, a prevenção, por enquanto, é a melhor solução. O país, segundo o ministro, vai receber, por intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde, o antiviral Tecovirimat para reforçar o enfrentamento ao surto de varíola dos macacos. Queiroga disse o seguinte: serão contemplados os casos mais graves em um primeiro momento. O Tecovirimat tem sido oferecido como opção de uso compassivo nos Estados Unidos. O que é uso compassivo? É autorização de uso de medicamento novo por agência reguladora, ainda sem registro definitivo. Esse antiviral, ele se mostrou promissor em reduzir a duração, na verdade, dos sintomas e o tempo em que pacientes com a varíola dos macacos são capazes de infectar outras pessoas, segundo uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet Infectious Diseases, do grupo The Lancet. Os pacientes tratados com esse Tecovirimat, segundo o estudo, tiveram duração menor dos sintomas e expeliram vírus por menos tempo pelo trato respiratório, nariz, faringe, laringe e parte superior da traqueia. Agora, os casos no Brasil, já são mais de 1.370 casos confirmados. A doença causada por um vírus que é membro da família do ortopox vírus, por isso que ela é conhecida como monkeypox, que vem do macaco, mesmo vírus da varíola, que é uma doença já erradicada, inclusive entre seres humanos aqui no Brasil. A maioria dos casos registrados no país é de pacientes de São Paulo. O restante dos casos foi registrado no Rio de Janeiro, Minas, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco, Tocantins, Acre, Amazonas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas e Santa Catarina. São Paulo tem mais de 1.030 casos. Pacientes com a confirmação da doença devem se isolar e quem esteve com essas pessoas também precisa de monitoramento. Para prevenir o contágio é preciso evitar contato próximo, como beijo, abraço, relação sexual, compartilhamento de itens pessoais. A varíola do macaco pode ser transmitida pelo contato com fluidos corporais, secreções respiratórias, lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas. Há também o risco de contaminação pela utilização de materiais contaminados, toalhas, roupas de cama, utensílios domésticos contaminados ou então contato com animais infectados pelo vírus.
Esse vírus ele tem um período de incubação que pode variar de 5 a 13 dias. De acordo com a OMS, os sintomas duram de 16 a 21 dias. Os sintomas que são os seguintes: febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, né, que são as famosas ínguas, e calafrios. Além de lesões na pele, né, que começam no rosto, se espalham pelo corpo, atingem as mãos, os pés. Elas começam a aparecer entre 1 e 3 dias depois do aparecimento da febre. Essa erupção é cutânea, geralmente começa no rosto e se espalha para as outras partes do corpo. Agora, o diagnóstico, como é que é feito? O diagnóstico clínico, baseado em sinais, sintomas e história, pode ser facilmente confundido com outras condições como catapora ou molusco contagioso. O diagnóstico definitivo tem que ter um teste de laboratório específico, PCR, que detecta o vírus nas lesões da pele, mas essa ferramenta não está disponível em laboratórios clínicos, somente em alguns laboratórios de referência fora do Brasil e ainda assim em quantidade limitada. A varíola dos macacos tende a ser leve, geralmente. Os pacientes se recuperam em algumas semanas, sem tratamento específico, só com repouso, muita hidratação oral e medicações para diminuir o prurido e o controle de sintomas como a febre ou a dor. Prevenção, bom, a transmissão como se dá a partir do contato próximo, né, com fluidos corporais, a prevenção deve ser aquelas que a gente já conhece muito bem, inclusive da Covid-19, lavar as mãos com água e sabão regularmente, higienizar bancadas e equipamentos de uso comum, praticar sexo seguro, com proteção, evitar contato com animais doentes, mortos ou que possam estar infectados, não se aproximar de nenhum animal que pareça doente. Caso necessite lidar com esses animais, tem que utilizar equipamento de proteção individual, higienizar as mãos, os equipamentos, tem que usar luva, máscara, enfim, todos os equipamentos. Não compartilhar roupa de cama ou toalha com pessoa doente ou que possa ter varíola dos macacos. E não ter contato próximo com pessoas que estão doentes e podem ter a doença, a varíola dos macacos. Em casos onde há convívio com essas pessoas contaminadas, então, há alguns cuidados onde não é possível, né, ter o absoluto cuidado. Não pode se deitar na cama onde a pessoa estava, tem que lavar sempre os lençóis, cobertores, mantas, etc. Não compartilhar objetos, utensílios como garfo, faca, prato, essas coisas. Manter sempre o ambiente arejado, não tocar diretamente nas feridas das pessoas, usar sempre luvas, inclusive, descartar lixo em local adequado, sinalizando o potencial risco de infecção, tem que deixar lá marcado que aquilo ali é perigoso. A doença atinge toda a população, isso é bom que se diga, tá? Tem muito se estigmatizado aí, principalmente a população LGBTQIA+, sobre a varíola dos macacos, dizendo inclusive sobre uma nova peste, assim como foi lá no começo dos anos 1980, quando surgiu o HIV, estigmatizando essa população. Isso tudo não procede, tá ok? Não se pode aliar ou associar a varíola dos macacos com nenhum determinado tipo de população, nem os LGBTQIA+, e nem nenhum outro segmento da sociedade. A doença atinge a toda a população, todo mundo é suscetível. A OMS reforça para o alerta dos riscos de propagação da doença entre toda a população, então, e reitera, né, isso que eu acabei de dizer. Isso que eu acabei de dizer, inclusive, é uma recomendação da OMS, né? A doença não está restrita a grupos específicos e é particularmente preocupante entre crianças que ainda estão na fase de desenvolvimento, mulheres grávidas e pacientes com a imunidade comprometida. De acordo com a organização, mais de 80 casos de crianças foram reportados em todo o mundo. Existe o receio de que em ambientes coletivos, como as escolas, o contágio possa se tornar maior ainda, não é? Hoje tem mais de 20 mil pessoas contaminadas em 77 países. Mais de 90% dos casos relatados até agora são de homens. A própria OMS incluiu na lista de medidas para prevenção a diminuição de parceiros sexuais, mas deixou explícito que essa não é a única recomendação. Bom, o Jornal da CUT termina aqui falando sobre a varíola dos macacos. Todo cuidado agora é pouco para a gente não enfrentar nenhum outro problema como foi com a Covid, como está sendo ainda, né, com a Covid-19. Vamos tomar cuidado, gente? Cuidar da saúde? O Jornal da CUT fica por aqui. Até a próxima edição.